Olá, nesse Casine eu vou mostrar para vocês, falar rapidamente sobre, vou tentar ser rápido, né? Sobre os HQzines que foram elaborados pelos discentes, pelos alunos de pós-graduação da Faculdade de Artes Visuais, da FAV, da UFG, Universidade Federal de Goiás, onde estou no meu pós-doutorando, no último ano já, nos últimos meses do pós-doc, e pela quarta vez eu ministrei uma disciplina que tem a ver com fanzines. As três primeiras, na primeira vez foi presencial, depois as duas seguintes foram virtuais por causa da pandemia, e as três primeiras foram exclusivamente sobre os artezines, fanzines de arte, né? Nessa quarta vez eu me associei com o professor Cláudio Aleixo, que é da UFG, da FAV, aqui está ele, vice-diretor Cláudio Aleixo, que também é professor da Faculdade de Artes Visuais, e nós unimos nossos conhecimentos, ele na área dos quadrinhos e eu nos fanzines, e remodelamos a disciplina para narrativas gráficas, HQzines como arte. Então, nessa quarta vez minha, e a primeira minha também como uma disciplina renovada, eu uni os quadrinhos e os fanzines como arte. E a elaboração final dos trabalhos dos discentes, dos alunos, seria então uma história em quadrinhos artística já montada como um fanzine artístico. Esse foi o viés da disciplina, que foi muito interessante, né? Mais algumas coisas aqui para mostrar para vocês. O próprio... Não, aqui foi a disciplina, né? Aqui temos o Padlet. Esse Padlet é eu descobri há alguns anos, né? Então pude abrir algumas contas nele, e nele nós, como se fosse uma espécie de site, né? Em que você coloca, uma plataforma em que você insere e coloca os trabalhos artísticos, né? Então, nesse aqui, nós inserimos todos os discentes e todos os trabalhos elaborados por eles, e os trabalhos finais também para consulta, né? E aqui está a disciplina, né? Então, não, desculpem, esse aqui é o link da disciplina dada em 2022, segundo semestre. E esse aqui se refere à disciplina anteriormente, a terceira vez que eu dei. Fala de um outro Padlet também, em que tem o trabalho deles. Deixa eu ver se abre aqui. Essa é a primeira versão. Sim, é a segunda versão até. Eu acho que são 3 versões de Padlet que eu fiz, para as 3 vezes que eu apliquei a disciplina. Na verdade, para as 2 últimas vezes, 2 penúltimas vezes, né? E a última agora com o professor Cláudio, que é aquele que vocês viram, que é esse aqui. Esse Padlet são só os artezines da turma de 2022, né? Bom, e aí nós temos também, eu inseri fotos. Eu quero mostrar os fanzines antes das fotos, para vocês verem. Foi um trabalho muito interessante. Então, eu vou aqui puxando um por um e rapidamente mostrando para vocês, né? Então, durante a disciplina eles foram reconhecendo a linguagem das histórias em quadrinhos, né, com os conhecimentos do professor Cláudio Aleixo, e também acerca dos fanzines e dos artezines, aí com o meu à parte, explanando sobre os zines e afins, né? E aí nós unimos esses conhecimentos, passamos aos alunos, e eles foram elaborando as histórias em quadrinhos e também o projeto que vincularia os quadrinhos já com os fanzines. Então aqui já vou puxando algum para vocês verem, alguns aqui, por exemplo, esses aqui. Então, numa ordem aleatória, este aqui tem a ver com a autora, né, a discente, a aluna. Ela tem a ver com um pouco da biografia dela, com fotografia, então câmera obscura.
A capa tem uma câmera aqui desenhada, um fundo preto, papel preto, que lembra mesmo a câmera escura, a câmera obscura, que é o início da fotografia, quando havia aquela câmera que você punha de um tripé e se cobria dentro dela, né? A gente assiste isso aí em filmes antigos e até mesmo no seriado do Chaves. Bom, e aí tem a HQ que ela elaborou, que tem um pouco do biográfico, né? É um biographic zine esse aqui, é um arte biographic zine. Então um trabalho bem interessante, fala do monstruário, que na verdade é um termo que ela, quando jovem, escutava o pessoal, porque eles tinham, o pai dela foi fotógrafo, então escutava o pessoal pedir um monstruário, não um mostruário, né? Então tem essa brincadeira até regionalista, tem um editorial, tem a explicação. Este HQzine foi concebido como trabalho de conclusão de curso. Mas enfim, esse é uma HQzine de uma das alunas, né? Aqui tem um outro artzine do Antônio Della Torre. Você tem um formato aqui diferente, né? Então esse artzine aqui, esse HQzine é um formato sulfite dobrado ao meio, com um papel um pouco mais grosso na capa, né? E esse aqui já tem um formato também sulfite, só que é vertical a dobra, né? Então tem a versão preto e branco e tem a versão colorida. Na verdade tem umas manchas, eu não lembro agora como que é o colorido dele, mas é com base em desenho, com base em manchas também. E ele tem um QR Code que leva ao conto. Aqui tem um conto que ele foi ilustrando, o próprio conto autoral do aluno, do discente, e ele foi ilustrando esse conto, né? Então aqui tem esse HQzine. Temos também este Os Invisíveis. A autora, ela trabalhou com um papel vegetal na capa, né, dando uma certa opacidade, né, quase uma invisibilidade no título. E o miolo tem a história em quadrinhos, que fala das pessoas, moradores de rua, as pessoas que são invisíveis, que não são reconhecidas pela sociedade, que são largadas, né, nas ruas, nas cidades. Então tem esse viés aqui. Inclusive, um detalhe curioso é que ela acabou assistindo uma entrevista na TV Cultura, entrevista antiga do Abu Jamra, em que ele hoje esse programa era o Provocações, hoje é Provoca com Marcelo Taz, mas era eu esqueci o nome primeiro nome do ator, mas alguma coisa Abu Jamra, tanto que o filho dele eu acho que é André Abu Jamra. É um nome árabe, se eu fosse falar em árabe era Abu Jamra. Então, em português, eu não sei, quase não estou conseguindo falar. Abu Jamra, né? Ou Abu Jamra. Ele fazia entrevistas no Provocações e foi criticado porque nunca trazia pessoas que não eram conhecidas, né? E ele acabou trazendo pessoas da rua, pessoas que não tinham moradia. E isso provocou na autora, na Sandy, que é a discente que faz doutorado na UFG, inclusive, essa questão de falar sobre eles, né? Então, e tem a ver com o trabalho do professor Cláudio Aleixo também. Só um parênteses aqui para eu mostrar para vocês rapidamente que o trabalho do professor Cláudio, que estava comigo, é um trabalho que pede... Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês. Ele ele trabalha com as questões dos quadrinhos e a sociedade, né? Reflexões sociais. Ele tem aqui na revista Imaginário, do Henrique Magalhães, que é o editor do site Marca de Fantasia. Neste número da Imaginário, número 24, ele tem um texto aqui sobre design gráfico e ativista, engajamento narrativo nas histórias em quadrinhos, relato de experiência. E essa experiência narra também os quadrinhos feitos pelos alunos da disciplina de graduação que ele leciona também na FAV, na Faculdade de Artes Visuais. E tem um outro trabalho dele aqui no último número, eu não sei se é o último ou penúltimo agora, eu acho que é o penúltimo, número 26, talvez o último, eu não me lembro agora. Tem mais um trabalho dele que é metodologia de design aplicada à criação de histórias em quadrinhos. Aqui ele narra
essa metodologia, o processo criativo, a técnica, possibilidades de desenvolvimento, né? E ele aplicou bastante disso na teorização da disciplina que eu lecionei com ele, né? Então é bem interessante mostrar aqui a Imaginário, o site da Imaginário, né? Assim, o número 26 é o último, aqui tem um pequeno erro, Imaginário 25 e Imaginário 26, depois eu aviso o Henrique Magalhães para ele atualizar aqui o número 26. Então, esse trabalho de quadrinhos e fanzine que nós fizemos, né? Está aqui, aliás, está aqui. Esse trabalho tem a ver também com as perspectivas da questão da importância do quadrinho como linguagem, como arte de expressão e também como algo que traga em pauta esse viés da sociedade, né? A importância que se tem à sociedade. Então, o trabalho aliou tudo isso, foi bem interessante. Eu mostrei aqui para vocês alguns, vou mostrar um outro, coincidentemente chama-se outro, que é da Ana Laura, que aqui é um minizine, aquele de 8 páginas, né, que tem uma sequência aqui falando de si mesmo, mas com relação ao outrem, né, ao próximo, ao outro. Uma história bem interessante, bem singela. E o verso tem uns pequenos apontamentos, alguns desenhos. Cada exemplar é igual na frente que ela fez, mas ela fez vários exemplares em que o verso tem diferenças. Tem alguns desenhos diferentes, algumas palavras diferentes. Então aqui tem uma variação interessante nesse minizine. Temos aqui o fanzine Cucurro, que é Música e Festa do Povo Auja, né? Foi elaborado pelo Marcos. Ele é professor, inclusive, na PUC, mas está pós-graduando na FAV UFG. Se eu não me engano, ele está doutorando. E também faz parte do CriaCiber, assim como a Ana Laura, essa aqui do outro. Que é o CriaCiber, é aquele grupo de pesquisas que eu também faço parte, elaborado pelo meu supervisor e amigo Edgar Franco, que criou o grupo CriaCiber e que também faz os eventos das Ciberpagelanças anualmente. Dentro desses eventos tem a exposição de fanzines, a exposição internacional de fanzines, e todos esses aqui vão entrar na exposição também. Mas o Cucurro, Música e Festa do Povo o Auja, é uma história em quadrinhos elaborada pelo Marcos, em que traça essas lendas, essas histórias contadas. Tem uma história aqui que é narrada, que é uma história mítica, que perpassa essa tribo indígena, e ele toma conhecimento, ele já visitou e já ficou com tribos como essa também há algum tempo. O interessante com relação à história em quadrinhos é que ele é um desenhista, ele desenha, tem um artesine, inclusive, do CriaCiber, lá no Marca de Fantasia. Vou mostrar de novo para vocês agora. Agora vamos para o item aqui dos parceiros, onde tem os artesines e os CriaCiberzines. Aqui estão eles. E este aqui, Shawara, é do Marcos também. Vocês podem... Esse é com desenhos. É bem interessante. Desenhos que tem essas temáticas com relação aos indígenas e também a questões políticas do Brasil, né? Bom, retomando aqui, é interessante o relato que ele nos deu na elaboração da história em quadrinhos. Ele nunca havia feito uma história em quadrinhos. Ele sentiu alguma dificuldade, não com relação ao desenho, mas com relação a como decupar, como sequencializar, como colocar os quadrinhos, quais são os quadrinhos, qual a posição. Para quem nunca teve essa experiência, mesmo que talvez, obviamente, ele já tenha lido quadrinhos, eu percebi com isso, como leitor e autor, né, que quem nunca fez tem uma certa diferença de saber onde elaborar a sequência, quais os quadros que dão mais visibilidade, qual a perspectiva, né, câmera alta, câmera baixa. Então isso tudo foi sendo conversado com ele, e ele foi vendo essa dificuldade, mas ao mesmo tempo vencendo esses obstáculos que para ele, como marinheiro de primeira viagem na elaboração de quadrinhos, mas ficou uma história muito interessante. E aí nós temos outros também aqui que eu vou mostrar.
né? Este aqui também, uma boa parte é HQ zine, até mesmo artístico, e tem um pouco do biographic zine, termo que foi elaborado pelo saudoso Elídio dos Santos Neto, e eu colaborei na época a propagar esse termo. Nós fizemos um artigo em dupla com a concepção do termo que ele fez, e esse artigo foi publicado num livro, né? E daí por diante, e também ele aplicou os biographic zines para a disciplina de pós-graduação em pedagogia, quando ele lecionava na Universidade Metodista de São Bernardo, e eu auxiliei, convidado por ele em algumas vezes, a fazer a explanação sobre os fanzines, a linguagem dos fanzines, a mídia, para que o alunado do mestrado, a maior parte eram pedagogos formados, mas na pós-graduação do mestrado, conseguissem elaborar seus biographic zines. Tem algum gazine meu que falo sobre isso. E aí a maior parte desses aqui traz também algo de si, algo autobiográfico, né? Se coaduna com a autoralidade artística e o autor, né? Então, Centelhas Infinitas parece um Big Bang aqui, né? Uma explosão, capa preta, um papel brilhante, e aí tem a ver com memórias, e a autora, ela vai descrevendo um relato histórico que aconteceu com ela, mistura um pouco de fotografias também, que tem a ver com a infância dela, mas tem a ver também com questões de segregação racial, né? Então é muito interessante essa visão artística que ela tem e do histórico que ela tem desde criança, menina, até esta fase. Originalmente é colorida, algumas páginas como essas são coloridas, né? Mas aqui na Xerox preto e branco, ela fez preto e branco porque também tem uma economia. Mas você pode ver ela em cores aqui. Online tem o QR Code que você assiste em cores também a HQ. Então está aqui mais um, né? Temos outro aqui do Alisson, que é uma história em quadrinhos que fala sobre a água, né? A gota. Tem um pouco a ver com o quadrinho com a linguagem de desenho animado ou de desenho infantil ou infanto-juvenil, a linguagem, que é o que ele gosta. Ele inclusive gosta muito, ele aprecia o mangá, o estilo mangá, e ele elaborou essa história nós fomos acompanhando, teve uma elaboração, um projeto bem interessante, assim, a montagem, a diagramação, foi muito enriquecedor, né? E também tem mais de onde vieram as artes dele, o Pingo, que é o personagem, e Lápis, outro personagem, aqui no QR Code. Como uma boa parte, como a gente pediu o trabalho impresso, uma boa parte também fez a versão com QR Code, em PDF, enfim. Aqui é de autoria de Maranhão, criador do projeto Piozine, né, que abarca vários fanzines de Goiânia. E aqui tem a ver, o papel foi escolhido, a cor tem a ver com Baco, deus do vinho, e vinho, né? Então é muito interessante a maneira com que foi montado este artezine. Tem até uma gota aqui de vinho, né? Uma mancha de vinho, que na verdade é uma tinta que simula vinho, né? E a história em quadrinhos colorida nesse papel, com essa história que é narrada aqui, artística, né? Temos um sobre cinemas. O autor, Paulo Coelho, não é o escritor, mas é um aluno nosso. Ele criou, ele tem muito apreço pela cinematografia, principalmente pelos filmes de classe B, filmes trash, digamos assim, né? Ele conhece inclusive os trabalhos elaborados por cineastas, também por pesquisadores, até mesmo por fanzineiros. Tem um fanzineiro que é o Peter Baestorff, que fez até um manifesto canibal era um fanzine sobre como você fazer um filme trash, um filme B, né? E ele conhece isso também. E aí ele elaborou um Zine Clube B, que ele também faz parte, desenvolveu um cineclube. Eles passavam e voltaram a passar filmes em determinado local. E aí ele expõe aqui o Zine Clube B, todo ilustrado. A gente trabalhou com ele essa questão de que, já que ele vai fazer um texto meio jornalístico, que ele o ilustre e também componha, né? E aí ele compôs
uma página central, 2 páginas, aliás, composição de filmes que tem a ver com o tema que ele usou. Por exemplo, aqui, um dos temas é o Cine Club Underground, e aí os filmes aqui, Tubarão, Frankenstein, e vários outros que ele fez essa composição, essa montagem, né? E depois sobre os Exploitation, ele fez outra montagem também. Então essa montagem artística que ele elaborou aqui. E tem um texto aqui final dizendo que é o Cine Club né, aliás. É interessante que ele nos revelou que o texto, a abertura do texto, quase todo ele, foi elaborado por inteligência artificial. Ele colocou lá o tema e a inteligência artificial fez para ele. Aí nós perguntamos até se ele fez a revisão, ele disse que fez, né? Só que a fonte que ele utilizou não tinha o F, não sei por que motivo, aí ele teve que pôr o F em cada uma das palavras que, enfim, que traziam um F. Né? Bom, é interessante a narrativa que ele expõe aqui, que ele explora, e esse trabalho que ele faz, criado, desenvolvido com um texto a partir de um tema que ele conhece, mas que é um texto produzido sob as premissas dele para a inteligência artificial, né? Nós temos isso também, que é uma celeuma, né? A inteligência artificial vai produzir trabalhos, artigos, projetos, e como que vai se saber se o autor é o autor mesmo ou não. Mas nesse caso, por ser um fanzine, um zine, que é algo em aberto, ficou bem interessante essa possibilidade criativa dele fazer isso e nos narrar de forma honesta o que ele fez também. Porque a parte artística, a montagem, a diagramação, as imagens, o recorte, tudo foi ele que montou, né? E o final, o texto também, com o editorial, com a explicação, é dele. Ele fez a revisão do texto depois, enfim. Essa explanação que eu estou dando é interessante porque tem a ver, né, vai ao encontro dessa possibilidade criativa que o fanzinato traz, né, que é ir além daquilo que é permitido, permissível, aquilo que está oficialmente estabelecido, etc. A Dama de Branco, de Jéssica Marques, ela é uma escritora, ela é uma técnico-administrativa, concursada na UFG, e faz uma pós-graduação, em stricto sensu, e também é na área de design, e ela é escritora. Então, a partir de um conto de um livro dela, ela desenvolveu essa história em quadrinhos, A Dama de Branco, que seria um trecho, uma parte, né? Um capítulo dessa história, que tem uma história que é uma história que ela escreveu, e aqui tem esse capítulo que é de terror, mas que tem um fundo bem interessante também, que tem uma premissa, não é apenas um terror gratuito, tem a ver com questões com emoção humana, com a participação da psique, né? Então, o bacana também é o papel, né? Cada um usou um papel diferente. Ela usou um papel fotográfico que deu um brilho, que deu e pesado, grosso. Ele deu uma outra visão do que é esse fanzine, ou esse HQzine, ou essa revista independente de quadrinhos, né? Tem até, leia o restante da história, QR Code. Então, todos eles trabalhando com, quase todos, né, trabalhando com essa possibilidade digital. Maldição Enxaqueca, do Leandro, também, se eu não me engano, ele é designer. E um outro papel grosso, diferente, que ele fez. Eles fazem alguns experimentos para ver que papel seria mais interessante, que se coadune com a temática e com o que eles querem explorar. E esse ficou bem interessante, porque deu um colorido, deu uma força no colorido da impressão. Tem a ver com o biográfico, com o histórico dele com relação à enxaqueca. E tem o fantástico também. O fantástico, ele explora o fantástico junto com aquilo que seria um cotidiano, né? Uma dor de cabeça ou algo assim. Então, no sonho e tal. Então, tem esse outro trabalho aqui, que é bem interessante. Está quase terminando aqui a amostragem. Temos mais alguns. Aqui também a Juliana, ela é concursada da UFG e trabalhou, ela também está na área do design, né? Trabalhou esse minizine aqui, que seria o mundo do bloquito. Tem a ver com blocos de anotação, que são blocos, segundo a narrativa dela, tem uma espécie de blocos deformados nas mesas lá que eles trabalham, que são
diferentes, e lembra também aquele jogo dos blocos que vão descendo, né? Eu esqueci o nome do jogo agora, mas vocês sabem qual é. E aí ela trabalha essa concepção desse personagem que é um bloco, um bloquito que parece que está desfigurado em perspectiva, mas ela explica que não, porque tem a ver com os blocos mesmo que estão fora de perspectiva, que ficam nas mesas deles lá no trabalho. E aí esse bloquito vai com a sua, extravasando a sua emoção, a sua fala, de acordo com o preenchimento desse jogo que vai descendo e delineando, né? Temos também um trabalho aqui muito interessante, que é biográfico também, uma questão que tem a ver de violência contra a autora, a família, mas ela extravasou isso na arte e numa concepção também diferente. Aqui é um papel A3 grandão e que, em vez de ser vertical, está na horizontal, e que você tem essa leitura aqui narrativa do ocorrido com ela, e que é uma narrativa cíclica, né? Porque você começa aqui e vai lendo a sequência em cada quadro, em cada página, e fecha aqui, e quando você retoma, você percebe que é uma narrativa cíclica também, porque é um imbróglio, um problema que, enfim, que passou por ela, pela família, que eles estão, de certa forma, livres disso, mas que pode acontecer novamente com qualquer um. Essa é uma premissa de que a arte também, ela nos traz elementos daquilo que a gente tem para perpassar por nós como uma catarse, né? Então é bem interessante esse trabalho, tem muito a ver com o trabalho também do Cláudio Aleixo, do professor Cláudio Aleixo, com relação aos seus alunos, com essa visão social, né? E mais dois aqui, os IP, que é um fanzine que tem a ver com IP, também, se eu não me engano, a Paula, ela, não sei se ela é diagramadora, mas ela trabalha, acho que não, mas ela trabalha com essa questão, acho que sim também, diagramação, mas que ela tem uma leitura muito vasta de livros de várias áreas, e ela gosta muito da leitura de quadrinhos autorais de vários autores de vários países. Toda vez que ela ia para a sala de aula, ela trazia mais novos álbuns e livros de quadrinhos, alguns que eu nunca vi, outros que eu já vi, e que a gente até brincava que ela estava dando bastante lucro para as livrarias nesse ponto. Mas, enfim, é uma leitora assídua de livros que tem a ver com a temática de história e outras áreas, e também de quadrinhos em geral. E aí os IP é como se ela estivesse fazendo uma revista independente, né, narrando aqui eventos como Festa Junina, Fica 2023, que é um evento de cinema lá da cidade de Goiás, e ela faz essa narrativa meio jornalística, como se fosse uma revista de informações, né? Mas que tem também um viés artístico em que ela trabalha, por exemplo, as palavras cruzadas que ela cria, história em quadrinhos que ela mesma monta e ilustra, ela mesma faz. Então ela faz mesmo uma revista de informações, entretenimento e história em quadrinhos e arte mixadas, né? Como um artesine com outro formato, né? Que é esse formato quadrado aqui, são artes dela também. Tem os jogos dos erros, dos 7 erros. Eu brinquei com ela, falei, eu acho que ela tinha dito que eram 7 erros, mas tinha posto 8. Eu falei, mantém 7 mais um erro, né? Não há problema com isso. Eu tenho que achar aqui a página, porque tem, estou virando aqui, não estou encontrando. Eu vou encontrar já aqui, acho o caminho. Uma floração, sobre a floração dos IPs, ela também fez uma bela página de história em quadrinhos com uma sequência sobre isso. É um trabalho muito bonito também que ela faz, artístico. O jogo dos 7 mais um erro, está aqui, né? Então, e aí, para finalizar, este último artesine com outro formato, que é o formato A4, né? O formato A4 vertical do aluno do discente chamado Adorando. O nome dele é Adorando, ele já entrou na sala de aula brincando com isso, falando que... Mas eu também contra-argumentei, falei, e o meu, que é gaze, e que as pessoas dizem gaze, ou às vezes elas nem sabem como pronunciar, né? Então fica interessante que cada um também que tem um nome diferente, né? Nunca está só nisso, né? Mas um nome até interessante. O nome dele, então, o aluno, o discente, chama-se Adorando, e a HQ que ele criou
é uma HQ que tem a ver com o que a pessoa veste, mas quem ela é para com a sociedade, e uma forma diferente de se apresentar, uma surpresa que existe no final. Então, assim, ele está aqui adormecido, é uma sequência bem interessante, e aí ele desperta, tem todo um trabalho aqui de diagramação, de perspectiva, né, que a gente ajudou um pouco quando ele vinha com dúvidas, né. E aí esse cidadão se veste com essa jaqueta, e no final a jaqueta, ela por detrás tem esses espinhos, né, como se fosse para que ninguém tocasse nele. Então é uma HQ zine também diferente. Então eu mostrei para vocês aqui uma série de artezines produzidas pelos discentes da disciplina, né? E antes de finalizar, eu vou mostrar aqui de novo o Padlet, né, que é para vocês verem. Depois eu deixo os links, né, que eu puder, na descrição do vídeo, né? Então aqui cada um dos discentes tem o trabalho aqui também para ser consultado, e os trabalhos em andamento, em desenvolvimento. Sim, existem algumas fotos que eu gostaria de mostrar para vocês, e essas fotos estão visíveis, e o link eu vou deixar também no rodapé da descrição do vídeo, porque eu os inseri no Facebook, né? Então aqueles que têm Facebook vão conseguir visualizar as fotos, que são fotos das apresentações dos discentes, né? Eles apresentam os trabalhos finalizados, né? Embora tenha outras fotos que eu não coloquei aqui, deles apresentando o andamento do trabalho em que eu e o professor Cláudio orientamos também. Aqui tem a foto final dos artezines na mesa, né? E a finalização conosco, né? Devo dizer para vocês que foi excelente o transcorrer da disciplina. Foi muito feliz a associação minha com o professor Cláudio com a temática. Excelente a maneira de trabalharmos, né? Ele com a área da linguagem dos quadrinhos e a questão da sociedade, e eu com a mídia fanzine e a possibilidade de como vincular os quadrinhos aos fanzines na apresentação, né? E claro, o Cláudio mostrando também quadrinhos autorais, quadrinhos de vários países, e eu mostrando fanzines, formatos também autorais de vários países, né? vários tamanhos. E a nossa junção com essa disciplina foi realmente muito feliz, e eu gostaria de repeti-la, né? Mas eu estou no meu último ano aqui no pós-doc da FAV-UFG. De toda maneira, foi recompensador ter tido essa última vez em dupla, né, com o professor Cláudio. E espero que vocês tenham apreciado esse vídeo e essas resultantes, né, que são trabalhos de quadrinhos já no formato de fanzine, como se fosse um artezine, e quadrinhos artísticos autorais muito muito próximos do que seriam trabalhos biográficos também em muitos momentos. Então seriam artezines ou HQ zines artísticos autobiográficos, ou biographic zines artísticos autorais. Ainda não, o nome ainda ficou meio complexo, tinha que juntar tudo para ter, né? HQ zines como arte, o nome da disciplina, narrativas gráficas, HQs e zines como arte. Então esse foi o consenso de quando montamos a disciplina. É isso. Até o próximo Gazine, um grande abraço a todos, e ensejo que aqueles que tenham curiosidade vejam mais, e os que queiram trabalhar a parte artística com quadrinhos já como fanzines também, que o façam. É isto.